A minha história contextualiza, né, de onde vem o pensamento estratégico, né? Porque se tu trabalha em produto e em ponto de venda, as escalas são totalmente diferentes, né? A boa ideia é aquela que dá certo, aquela né? que dá certo. O cliente ele já vem enviesado, né? Ele já vem com o diagnóstico, né? É quase como a gente vai no médico, a gente vai falar, eu tô com uma dor aqui, né? Às vezes a dor não é aqui, a dor é lá, né? O layout de uma loja ele é fundamental justamente para poder permitir isso tudo, inclusive ter um layout pensando aonde que eu quero que cada pessoa fique dentro dessa loja. Então, assim, convidar o cliente a entrar, né? Quando ele entrou, você já venceu a primeira barreira. Olá, bem-vindos ao Total de hoje. Um programa que tem o patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também um parceiro, o Poa Streaming, onde você pode assistir o Total em todas as nossas plataformas, YouTube, os cortes no Instagram e também no Poa Streaming. Hoje o nosso assunto é um assunto que eu particularmente adoro, que é design, arquitetura, urbanismo e criatividade, que vale para todas as nossas questões, tanto profissionais quanto nas nossas questões de vida, do nosso dia a dia, como facilitadores e encantamento, enfim. E nós estamos aqui com o Rodrigo Leme, que é curitibano, paulista, gaúcho, arquiteto, urbanista, designer. Nossa, muita e coisa. Muito mais, né? Bem-vindo, Rodrigo, então, ao nosso Totalks. Legal demais estar aqui, já acompanho vocês e agora fazer parte é muito legal. Mas esse currículo tá muito extenso aí, né? Bom, Não, faltou um monte de coisa, Rodrigo. Faltou que é escritor, que mais? Nasci em Curitiba e moro no Rio Grande do Sul já há mais de 50 anos aí. E urbanista, né? Parece uma coisa tão perdida no meio, né? Que se forma arquiteto e urbanista, né? E a minha carreira se decorreu aí ao longo do design também. Então, super legal estar aqui. Coisa boa, Rodrigo. Pois então, já dá essa separada, né? Ou, na realidade, como que tudo isso se conecta, né? A arquitetura, o urbanismo, o design. Tu também já trabalhasse em agência, então o teu universo é a criatividade, soluções, podemos falar assim? Isso, criatividade é a premissa, né, para solucionar qualquer caso. Mas eu me formei em arquitetura em 2000, né? Então imagina, eu tenho 26 anos aí de mercado, mas a minha empresa, Grupo Criativo, tem 15 anos, ou seja, eu tenho aí mais de 10 anos trabalhando em estruturas de outras pessoas, né? Então, escritório de arquitetura, escritório de design e agência de publicidade eu trabalhei. Então, ao longo desse tempo, deu para ver muito o jeito de operar, né, de equipes criativas diferentes, né? O arquiteto, o designer e o publicitário são seres completamente diferentes. Eles se encontram no meio do caminho, né? No boteco todo mundo conversa. Mas as formações e as aptidões e os outputs das carreiras são diferentes, né? Mas eu, como percorri isso tudo, hoje eu consigo dizer, né? Puxa, eu sou arquiteto e designer, né? Porque percorria esse caminho. Sim, e no meio disso tudo tem o mesmo ser que é o cliente, né? O cliente, exatamente, que às vezes é o mesmo, né? Às vezes é o mesmo. É o mesmo precisando de várias coisas, né? E o grupo criativo, então, ele trabalha, como tu estava falando, né? Que é uma coisa muito importante com métodos, né? Daí que tu partiu realmente para a empresa, né? Sim. Foquei em indústria e varejo. Né? Então, assim, que movimentam o mercado, né? A indústria e o varejo movimentam o mercado. E para a indústria você tem uma cadeia de valor do produto, né? Você produz, né? Você tem que distribuir, você tem que gerar valor, você tem que posicionar no ponto de venda. Né? Então, essa cadeia de valor do produto eu acompanho, ou seja, eu atendo o meu cliente no que ele precisa. E isso formatou as áreas da minha empresa, né? Que é o desenvolvimento de produto, embalagem, branding. Licenciamento entrou nos últimos anos, né? Marcas licenciadas, collabs. E quando chega no ponto de venda, você tem que ter uma boa estratégia de trade, né? E o trade se conecta com a arquitetura, né? Então, a minha formação de arquitetura e o meu pé em design fez essa cadeia de valor ser longa e conseguir atender um cliente que está carente cada vez mais, né? Dessas soluções e ficar com muito fornecedor às vezes dá problema, né? Entende? Então, foi assim que eu fui crescendo ao longo dos 15 anos, né? Sim, tu acaba concentrando tudo isso dentro da tua empresa e realmente facilita para o teu cliente, né? Exatamente. Essas questões todas, assim. Dentro para fazer uma tradução para o teu cliente, né? O cliente chega e ele coloca todos os problemas dele, o desespero dele, enfim. Qual é a melhor forma que tu percebe, né? E consegue desenvolver o teu próprio produto atendendo um cliente? Ou seja, ele tem que se abrir, colocar todo o seu desespero e já dizer o que ele quer. Qual é a forma como tu
sugere para o teu cliente chegar em ti? O cliente ele já vem enviesado, né? Ele já vem com o diagnóstico, né? É quase como a gente vai no médico, a gente vai falar, eu tô com uma dor aqui, né? Às vezes a dor não é aqui, a dor é lá, né? É o reflexo de alguma ação que você fez, né? E já diz por que tem a dor. Eu tô com a dor aqui por isso. Que eu digo assim, ele já construiu aquele briefing, né? E aí, quando o criativo atende um briefing, ele já começa, na minha opinião, errado. Né? Então, assim, qual é o problema daquela empresa? Como a gente vai investigar, fazer um diagnóstico preciso para ver se ele tem problema em produto, marca, embalagem, distribuição. Às vezes ele tem problema de distribuição e eu não tenho nada a fazer. Eu tenho que contratar lá uma distribuidora, fazer uma abertura de canal. Ou seja, é muito importante ter essa visão no início. Onde o cliente quer chegar e onde esse problema pode estar estabelecido. Então, a minha visão, né, na minha empresa, eu sou o diretor de estratégia. Eu defino essa estratégia com o cliente e depois a gente ativa essas ações, seja em produto, seja em marca ou seja em ponto de venda. Então, assim, o design e a arquitetura, elas são entregas de um diagnóstico. Eu não vendo a arquitetura ou design, eu vendo o diagnóstico. Né? Então, eu sou uma consultoria criativa, assim, né? Sim. Pensa e faz, né? Diagnostica e executa. E a criatividade é aquilo que a gente está falando, né? Não é uma super ideia brilhante que cai do céu, mas é justamente isso, né? Entender exatamente aonde o cliente quer, qual é o desejo dele, qual é a solução que ele quer que tu faça para ele, né? Então, e aí tem toda uma questão de planejamento, que tu falasse, né? Do diagnóstico, entender para quem ele vende, de que forma, como que está o mercado também, né? E muitas vezes uma coisa que tu estava falando antes, Rodrigo, que eu acho legal, assim, é o arquiteto ou o designer ou, né, enfim, o profissional que esteja atendendo, ele também está um pouco desvinculado daquela coisa do ego, né? Do seu próprio ego. De trazer realmente uma solução. Não é o grande projeto para ganhar prêmio, tá lá num portfólio, mas sim o melhor prêmio, né? O melhor sucesso é o resultado do cliente. Exatamente. Tem o criativo, assim, ele tenta, tem até linhas, né, do design, que é o design autoral, né? É você estabelecer a tua pegada, né, o teu traço naquele projeto, né? Não é o meu negócio. O meu negócio é entender as estruturas que eu atendo e o que elas precisam para crescer. Eu não vou querer colocar a minha assinatura nisso, né? Ou seja, a minha assinatura ela tá baseada num processo de fazer o que tem que ser feito. E o fim do dia tem que dar resultado para o cliente. E que resultado é esse, né? Às vezes o resultado é o quê? Vender mais, é ganhar um prêmio, é se posicionar, ganhar de uma concorrência, abrir um canal novo, mudar de estado, exportar, né? Entende? Então eu acho que o ego do criador, eu prego muito, tem que ficar de lado, né? E a criatividade, ela pode ser desenvolvida. Ela é um talento, sim, ela é um talento, mas ela precisa ser desenvolvida com a capacidade nossa de captar informação. Ela é técnica, né? É técnica. Ela usa da técnica. Ela é uma técnica comportamental, né? E principalmente que ela está baseada em repertório, né? E a gente fica, às vezes, baseado naquele nosso repertório curto, né? Porque a gente só faz o que gosta. Não é? O mundo não está só fazendo o que gosta, não. Às vezes tem que fazer coisa que não gosta, né? Exatamente. Entender, eu não gosto de Big Brother. Puxa, mas tem muito ali comportamento que olhando... Eu pessoalmente não gosto, mas assim, o ponto é... Às vezes eu tenho que olhar, né? Né? O homem tem essa coisa, eu não gosto de ir em shopping. Cara, vai, né? Vai. Lá tudo acontece, né? Comportamento, como as pessoas compram ou não compram. Ou seja, eu costumo me envolver em coisas assim diversas para eu ter uma visão precisa dos projetos. Né? Eu já fui entregador do iFood, por exemplo. Num projeto. Para perceber toda a cadeia. Exatamente. Claro. E é assim, o que se descobre não tem nada a ver com o que foi pedido. A gente tinha que fazer a nova bag do iFood, né, por exemplo. O menor problema era a bag, né? Eu quase fui atropelado, o estabelecimento me atende mal, né? O refrigerante derruba dentro da bag, eu tenho que fazer de novo a corrida, eu ganho pouco. A vida real. A vida real, né? Foi muito legal o projeto. O que foi mais inusitado nessa tua experiência, vivência de entregador de iFood? É muito... O McDonald's aqui de Porto Alegre é um dos mais movimentados da América Latina, ali da Selva Só. Né? Então, assim, a gente chega lá, faz o pedido e fica esperando. E eu sentado naquela esquina, vendo todos aqueles cruzamentos, eu esperando, assim, meu pedido ficar pronto, aquilo assim, eu ficava pensando na vida ali, sabe? Puxa, o que está acontecendo enquanto eu estou esperando um pedido, né? E quando o pedido sai errado, você tem que fazer 2 vezes o mesmo trajeto, né? E eu estava de bicicleta, imagina, o tempo que isso leva, né? E ao mesmo tempo que um consumidor em casa quer que o entregador faça tudo rápido,
é o mesmo consumidor que reclama quando um motoboy passa voando por você, né? Exatamente. Então, assim, você acelera o mundo num momento e quer desacelerar no outro. Então, isso tudo tem a ver com o que eu tô falando, eu não tô fugindo do assunto, né? Exato. Não, mas é perfeito. Tu trabalha justamente com o comportamento do consumidor, do cliente. Sim. Também tu tem 2 clientes, na verdade, que nem nós no shopping. A gente tem 2 clientes, né? É o cliente número 1, que é aquele que te contrata, e também o cliente daquele cliente, né? O cliente Ou do seja, cliente. o cliente número 1 do shopping é o lojista. Tu, Exato. como consumidor do shopping, é cliente, e a gente tem que atender as 2 frentes. E tu também, né? Tu tem que atender o teu cliente, mas com foco no consumidor final, ou quem está gerando todo... E o comportamento dele é fundamental. Exatamente. Eu falo até em mais camadas, né? Quando eu trabalho numa indústria de brinquedos, por exemplo, né? Fazendo produto, marca, stand, tudo, né? A minha equipe, por 2 anos, desenvolveu, reestruturou toda essa empresa de brinquedos. Você pensa, né? Que o usuário é a criança. O usuário é a criança. Sem Mas quem é o dúvida. consumidor? É a mãe, é o tio, é o dindo, né? E quem é o cliente? É o comprador da rede varejista de brinquedo, né? Aqui no shopping tem algumas, né? Entende? Então você tem muitas camadas de decisão. Então assim, tá, mas eu vou desenhar um brinquedo para criança, mas quem decide a compra é a mãe, então eu tenho que ter algum atributo que atrai a atenção dela, né? O olhar da compra é diferente. O olhar da compra é diferente. E a sensação do uso também. E a pesquisa mostra, por exemplo, o pai e a mãe gastam menos que os avós e que os tios, porque os avós e os tios não têm a demanda do dia a dia da criança. Eles vão na emoção pura. Então, no brinquedo, eles gastam mais. Então, puxa, se eu fosse do marketing de uma empresa de brinquedo, eu ia focar nos avós, entendeu? Claro. Então, e aí quando chega para nós uma indústria de brinquedo falando, olha, a gente tem que se reposicionar e tal, então como é que a gente vai vender mais? Como eu faço para onde eu ganho R$1 ganhar R$2? Não é isso? Dobrar faturamento é isso, né? Então, essas perguntas nunca têm resposta, né? É o início de um processo, né, de uma conversa muito mais estruturada que vai envolver várias pessoas, né? E não só o desejo daquele cliente, né? Dentro da tua experiência toda, né? E falando exatamente no comportamento do consumidor, né? No nosso comportamento, né? Tu acha que a gente mudou muito de um tempo para cá? Tu acha que a pandemia realmente foi um corte nisso, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, mais ou menos isso. Né? Tu acha que essas situações assim que a gente passa por uma vulnerabilidade, ela interfere muito nas nossas vidas? Nossa, demais, né? Demais a pandemia. Assim, toda catástrofe, ela é um evento que mexe com todo mundo, né? Daí a mudança fica nítida, né? Uma enchente aqui para nós, uma pandemia para todo mundo. Isso é nítido, um evento catastrófico que muda comportamento, né? As pessoas aprenderam a fazer reunião online. Eu costumava dizer, eu recebia convites, assim, uma pessoa lá na Serra Gaúcha, vem tomar um café aí, Rodrigo. Eu ia, era só um café. Poxa, me liga, né? Por que eu ia até lá para tomar um café? Então, eu acho que a reunião online foi um desfecho de mudança de comportamento. Mas isso é só uma brincadeira. Mas o fato é sim, a gente muda todo dia. Todo dia muda, porque a gente muda também de acordo com os avanços tecnológicos, né? Os avanços tecnológicos mudam todo dia. É a compra online, né? É o live marketing, né? É a rede social, que agora também tem um botão compre aqui, é o TikTok Shopping, que está crescendo todo dia, é o Mercado Livre, que é uma das empresas mais fortes aqui para nós. Então, tudo isso altera a nossa forma, né? Porque a gente tinha que experimentar um tênis para comprar e hoje é um dos itens mais vendidos online. A gente mudou, né? E agora eu posso devolver também em 30 dias. Então, é assim, né? A gente muda todo dia, né? E a gente terceiriza, às vezes, a mudança. O mundo mudou. Não é o mundo mudou, eu mudei. Nós aqui nessa sala mudamos. A gente é o mundo, né? A gente que gira o mundo, o mundo muda porque a gente mudou, né? Não é um terceiro. Né? Esse é o que eu sempre digo. Poxa, às vezes eu faço convenções de vendas, né? É uma das mais complexas apresentações que tem. Você apresentar para o time de vendas. É isso? Não, para a indústria e rede de varejo, treinamento. Assim, você tem que comunicar para aquela equipe cheia de tabus as mudanças que a empresa está planejando. Então, é nessa conversa que a gente começa a ver os bloqueios, as restrições e a gente falando né, meu time, falando das mudanças de comportamento e eles olhando assim, nossa, não. Eu assim, sim, vocês mudaram, né? Eu falo assim, como é que vocês compraram ontem roupa? Né? Vocês não têm lá todo dia um pacote da Shopee chegando na casa de vocês? Isso é mudança de comportamento. Né? A gente antes fazia o rancho, agora não é rancho, agora é semanal.
né? A compra semanal é no supermercado, a do dia a dia é no mercado de bairro, e agora os atacarejo, né? Sim. Então tudo mudou, né? E essas mudanças que é legal de ver, né? Não pode ser ameaça. Pelo contrário, né? Não, Tem que ter as adaptações, né? Também para isso tudo. E aí vem a criatividade para a busca de soluções, na verdade. Aliás, isso é uma coisa, né? A criatividade e soluções têm que caminhar muito juntas, né? Não adianta tu fazer uma coisa, super criativa e tá aí. Para quê? Qual é a solução disso? Que, na verdade, inovação, eu acho que é muita soma das duas, né? As pessoas acham que criatividade ou inovação está relacionada a algo assim diferente ou disruptivo, a palavra gasta do momento, né? Não precisa, né? Uma simples melhoria, né? Eu posso chamar essa caneca aqui para canhoto, né? Se eu virar ela de lado. Entende? Então, assim, tudo é inovação, é o jeito que você comunica, é o jeito que você fala, né? E as pessoas ficam achando que é quebrar paradigmas. A gente não consegue. Se a gente perguntar de fato para as empresas brasileiras quem disruptou nos últimos anos, são pouquíssimas, né? Pois é, e dentro dessa história toda, né, que a gente fala até do tempo que a gente tem, né, as pessoas, a gente, de modo geral, eu costumo dizer que o tempo é um dos produtos mais escassos que se tem, embora todos nós tenhamos o mesmo tempo, que é 24 horas, né, ninguém tem mais ou menos tempo, porque o relógio diz isso, né, mas dentro disso tudo, a palavra simplificar e facilitar, eu acho que isso tem que estar dentro de todas o nosso ambiente, né? Seja ele de trabalho, de vida, enfim, né? Sim. Eu tinha um adesivo na parede de uma das nossas sedes que era o simples é o contrário do fácil. Né? E porque fazer algo simples é muito difícil, né? Porque você tem que ir na essência de algo para gerar um resultado, né? Tem que traduzir, Sim, né? qual é o mínimo que eu tenho que fazer para que haja uma conversão, né? É isso, né? O ser simples. Olha a dificuldade, né? Porque, ao contrário do simples, é aumentar a complexidade, é aquele cardápio que eu falei que o cara faz de camarão a sushi e churrasco. Aliás, você estava falando de cardápio, né? Não tem coisa que mais, a mim, ao menos, incomoda é ir num restaurante e tu ter lá 5 páginas. A gente simplifica, né? Porque eu não fui lá ler um livro, eu fui escolher um produto. Mas eu acho que, claro, tem gente que gosta de ter grandes, né, variedade, poder ter bastante escolha, enfim. Mas é que às vezes fica difícil de escolher, né? E tu tá lá no 5º prato e diz, meu Deus, o que eu quero, né? Sim. Mas tem um ponto, né? Tem pessoas que gostam de ter variedade para escolher sempre a mesma coisa. Pois é. Não é? É verdade. Né? E às vezes você precisa, né? É aquela técnica de venda, né? Eu faço três produtos para a pessoa escolher o do meio, que é o meu produto principal. Né? Sabe que eu me lembro agora, eu te falei que eu tinha franquia da Contém 1 grama aqui no Shopping Total também. E aí eu me lembro que eles tinham muitas cores de batons, assim, absurdo. Sim. E aí atendeu uma pessoa, né, uma mulher, normalmente, e sempre pede para passar aqui na mão a cor do batom. Eu quero rosa. Quais os tons? Aí passava 1, 2. Quando já estava no 4º e a pessoa estava olhando, eu ia no máximo no 5º embora, tivesse 7, 8. Porque, olha, confunde assim, obrigada, eu vou dar uma voltinha. E vai embora, porque desiste da coisa, né? Então, não dá tanta opção assim, principalmente esse tipo de produto. Sendo bem simplista, é aquela história, 3 opções, né? Eu tenho uma mais barata, uma mais cara e a do meio, não é? E aí eu compro a mais barata, fico sonhando com a do meio, eu compro a mais cara e falo, acho que eu gastei demais, não é? É a psicologia do consumo, né? Então, assim, a gente tem que traduzir isso para os nossos negócios. Existe uma simplicidade por trás de tudo, só que as pessoas complicam, né? Por exemplo, por que a venda online aumenta? O tempo está escasso. Não é porque eu gosto de comprar online. Eu não tenho tempo de ir e voltar. Eu quero na minha casa ali em 1 hora. É que Porto Alegre ainda não está muito nessa rota das entregas, né? Demora um pouco ainda, né? Porque a maioria dos CDs, né, dos centros de distribuição estão em São Paulo ou para cima no Brasil. Mas, poxa, em São Paulo você recebe em 1 hora. Indo para essa coisa de varejo, até para pegar um negócio que é onde a gente vivencia aqui, né? Muito no shopping, no nosso dia a dia. Se fala muito, experiência do cliente. Experiência, tem que ter alguma coisa dentro da loja. E eu costumo dizer muito para o lojista que experiência não precisa ter um carrossel na loja, né? Tu não precisa ter um tobogã, tu não precisa ter enfim. Né? É justamente isso, é tu facilitar a coisa. O que tu percebe, se tu pudesse dar uma dica para um lojista,
Qual é a melhor experiência que ele pode oferecer para o cliente? Claro que depende muito Sim. do tipo de produto e de negócio, né? Sim. Eu acho que é a segunda vez que o varejo está falando de experiência. Teve alguns anos atrás, né? Experiência, né? Daí vieram aquela história dos cheirinhos, né? Como se botar um cheirinho numa loja é melhor experiência. Sim, melhor experiência, né? Mas não é o ponto, né? Ou Então, pode piorar, né? Também incenso eu não entro em loja que tem incenso, por exemplo. Eu particularmente não gosto. Tem gente que adora. Aí já entra numa outra área, né? E tem um cheirinho gostoso. Mas a experiência hoje, assim, tem a ver muito falando de varejo, né? Nessa luta de sobrevivência do varejo, né? Ele vai perder relevância, vai permanecer, né? A venda online está roubando fatia do varejo físico, claro, né? Mas as pessoas não querem ficar em casa, elas querem sair, querem tomar um café, querem olhar, tocar um tecido, né? Botar um sapato no pé, não é? Então, assim, o varejo físico, ele tem que proporcionar isso para as pessoas sem atrito, né? E aí isso é a facilidade de entrar na loja, entender o produto que está sendo vendido ali, o preço nítido, um atendimento fluido, né? Eu comprei, mas eu posso devolver em outra loja. Não pode devolver em outra loja, tem que ser nessa. Nossa, isso não é o maior atrito. Isso é insuportável. É insuportável. Pô, eu comprei um chocolate na loja de um shopping e eu quero devolver no outro. Não pode. Por quê? Porque é franqueado diferente, é bolso diferente. Esse não é o meu problema, né? E isso não é experiência. Então, assim, experiência é isso, sabe? É tentar, é buscar esse momento que o cliente está dentro da tua loja, ou seja, ele já te escolheu, em algo bom. E às vezes não é bom porque é a cara amarrada da pessoa no caixa, não é? Porque não está num bom dia e todo mundo tem o direito de não estar num bom dia, mas assim, o varejista tem que pensar nisso. Né? Até por isso que algumas marcas não tem mais o caixa, né? Que é o momento ruim da compra. Pagar a conta é o momento ruim da compra. Tem que ser fluido. O americano faz bem isso, né? Quando você viu o cartão já bipou, já era. O caixa tinha que ser dentro do provador, né? Com uma champanhe. Aprovou, aperta aqui, pá, apertou, já era. A gente fez o projeto Uma Joalheria um tempo atrás e a gente entendeu isso, né? Que o pagamento era um momento de quebra da experiência, né? Racional. Né? Tem que pensar. O ponto não é qual a solução para isso, porque não é uma fórmula, mas é saber que isso é um momento de tensão. Então, a experiência do lojista é isso. Onde eu diminuo a tensão do negócio, né? Vitrine lotada afasta. Né? Por que grandes lojas que têm os melhores desempenhos têm a loja democrática, né? Por que você vê uma joalheria que antes era fechadinha com uma porta pequena, agora abrindo as portas, né? Vivara é um exemplo, né? Por exemplo. Então, assim, convidar o cliente a entrar, né? Quando ele entrou, você já venceu a primeira barreira. Né? E o só tô dando uma olhadinha vai virar só tô dando uma olhadinha se você não souber, né, deixar ele até livre. Coisa boa. Eu adoro quando a pessoa diz só tô dando uma olhadinha, que bom, olha quanto brilho ele tá largando na minha loja. E às vezes ele volta, né? Às vezes ele volta. Né? Aquela coisa de eu já venho, às vezes eu já venho mesmo, então trata como se ele fosse voltar. Né? Ou aquela loja que você para na porta e tem 5 vendedores ali esperando. Eu não entro. A equipe até é verdade, né? É o famoso leque, né? Sabe, você olha assim, a vitrine, vou olhar olha assim pra dentro, 5 vendedores, meu Deus, não vou dar uma volta. Se eu fosse dono de uma loja, eu falava, vendedores, fiquem no fundo da loja. Escondidos, ou mexa na loja, ou vai pra vitrine me arrumar. Ninguém quer passar por uma barreira de vendedores. E aí tu não compra, o cara fica brabo porque ele perdeu a vez, né? Que ainda tem essa coisa de rotatividade de vendedor no varejo, né? Que eu também... Que também são coisas do passado. Essas coisas têm que mudar muito no varejo, antiquíssimo. Né? Rodrigo, qual é? O que você tem de solução para isso? Não sei. Adoro descobrir. Cada caso... Eu me lembro que na minha experiência de varejo, assim, né? De dentro da operação mesmo, chega um cliente na loja... Chegava no quiosque, por exemplo, não precisa ter uma vendedora, pode ter 2, 3 atendendo aquela mesma pessoa. Né? Então, tu vai na naturalidade, vai na conversa, enfim. Agora, quando fica olhando assim, quem atende, eu ou tu? Não sei. A cliente já nem quer mais. Né? Ou julgar quem entra, né? Vai tu. Esse não vai comprar, não é? Tem. Você saiu de chinelo por um dia que você está querendo relaxar, a pessoa já não te atende bem que você está de chinelo. Eu não estou querendo ser estereotipado aqui, mas estatisticamente é isso que acontece. Tem pesquisa de varejo que diz, né, que o perfil físico do comprador faz com que o vendedor atenda mal ou bem. Loucura, Infelizmente, né? acontece. Infelizmente, né? E aí você vê em outros varejos de outros países é muito mais, né?
É muito mais. Você consegue entrar em qualquer loja, você entra, né? Tem uma cliente aqui do shopping que ela faz sempre em várias lojas, assim, ela já é bem conhecida. É uma baita fazendeira, tem muita grana, a bolsa dela é uma sacolinha do supermercado. Porque ela é uma pessoa medrosa né, de coisa de assaltos, então ela anda com o dinheirinho dela. Sim. É uma senhora bem já conhecida aqui no... Então, daqui a pouco tem que olhar para a bolsa, né? A sacolinha. Cadê a sacolinha da senhora? Não tem que olhar para nada, tem que atender bem sempre, claro. entendeu? Atende bem sempre. Aquela pessoa vai fidelizar, né? E vai voltar e vai falar bem, né? Então, falando de experiência é tanta coisa, né? Não é o cheirinho, sabe? É um somatório de coisas que tiram o atrito, né? E a tensão. E isso é muito importante também quando tu vai trabalhar, né, a questão de projeto de loja, né? O layout de uma loja, ele é fundamental justamente para poder permitir isso tudo, inclusive ter um layout pensando aonde que eu quero que cada pessoa fique dentro dessa loja. Exatamente. Né? Porque se faz aquela coisa lá, aquele balcão lá atrás, onde naquele momento tá lá o vendedor com aquele zoinho, né, atrás do balcão, pensando, ai meu Deus. Então tu também tem que ter um layout de loja que permita com que o produto possa por si só se vender, né? Ou seja, onde o cliente consiga usufruir daquela loja naturalmente. Exatamente. Né? Tem um meme que é legal, né? Assim, é uma praça, né? Com um caminho super desenhado, assim, e aquele caminho cortando a grama, sabe? Sem dúvida, é o caminho natural. O caminho natural. É a melhor coisa. O lojista complica o caminho natural. Sabe, exatamente. Ele fica tentando criar um trajeto onde a pessoa veja tudo e quem sabe ele compra uma coisa não planejada. Óbvio que isso existe, né? Compras não planejadas aumenta o ticket de uma loja. Né? Eu vou comprar uma massa, eu compro um queijo ralado que está ali do lado. Essa é velha. Mas assim, não compliquem o caminho natural. E isso muda muito também de gênero, né? Por exemplo, homem entra para comprar uma calça, a pessoa fica empurrando meia, empurrando isso, empurrando aquilo. Cara, eu vim comprar uma calça. Se eu quisesse meia, eu falava, eu quero uma calça e uma meia. Né? Mas óbvio que tem gente que é influenciado por um bom atendimento, aproveita um precinho e tal. Não estou dizendo para não oferecer. Eu estou dizendo que tem que entender o natural. Inclusive oferecer de uma forma natural. Natural, né? Então, quando tu olha, por exemplo, né, entra o Rodrigo na minha loja. Eu só olhando para o olho do Rodrigo eu consigo, ainda mais mulher consegue, né, ter uma visão. Então eu consigo saber exatamente a cor da camiseta, a cor da jaqueta, o estilo do Rodrigo. Né? E aí tu vem me pedir uma camiseta, puxa vida, tá meio friozinho lá fora, quem sabe? Ou, enfim, vai de uma forma natural e pergunta coisas, né, pro Rodrigo que quer, mas não é e agora vai isso, e agora vai aquilo. E às vezes é um roteiro, né? Tem meta, né? E a loja tem que ser inteligente. Desculpa te cortar, Rodrigo, também, mas eu acho que essa história também, ela tem que ser muito... De novo, lá na época da Contém, tinha uma coisa que era... o armário, o estoque de bases era aqui, o de batom era lá, o não sei o que era lá. No próprio estoque, quando a cliente vem pedir um negócio, tu pode ter um estoque já que tu consiga já pensar assim, pô, eu tô pegando a base para ela, não, mas esse batom tem a ver, já leva junto, mas aí tu vai de uma forma mais natural para as coisas também, né? E os treinamentos de vendas também, eles tentam engessar o vendedor, né? E criar roteiros. Né? Então, assim, temos que vender mais cinto na loja. Aí o cara entrou para comprar uma bermuda. Qual é a chance de ele querer comprar um cinto quem foi comprar uma bermuda? Né? E quem foi comprar uma calça, possivelmente possa comprar. A estatística, vai na estatística. Claro. Então, esse engessamento de treinamentos também não funciona mais. Né? Porque tem contexto. Às vezes você está numa loja e do lado é uma cafeteria, no outro shopping, do lado é o teu concorrente. Então, o contexto muda. Né? Eu acho que o melhor treinamento, né, que é para o vendedor é falar sobre comportamento do consumidor, falar sobre moda, falar sobre tendência, que aí o vendedor vai consegue ter mais vocabulário, né? Ampliar esse vocabulário de... E a rotatividade sempre vai ser grande, né? De varejo. De varejo, né? Então, assim, não adianta treinamentos muito engessados, né? Se você dá um treinamento mais de visão de mundo, ele valoriza mais, né? Essa questão, né? De fidelizar ele, né? De reter um talento, não sei se nem se usa mais esse termo de retenção de talentos, né? Os talentos vão girar. Mas o fato é que um treinamento muito engessado, muito específico, né? Deixa a pessoa com menos potencial.
Sem dúvida. É. Rodrigo, vamos falar um pouquinho do teu livro também, que eu ganhei, por exemplo, eu tenho que fazer o autógrafo. Livro sem autógrafo não dá. Casualmente abri aqui numa página, ó, que fala justamente o que Olha tá as falando, camadas, né? né? Das Exatamente. camadas, o consumidor, quem é o usuário e quem é Sim. o que faz a compra e quem é que desfruta também, Exatamente. né? E aqui tu tem bem a família, né? Então até o pai, O na pai, hora que o pai vai aí trocar uma fralda, por nesse exemplo. exemplo, né, às vezes e eu não estou estereotipando a família brasileira, mas por exemplo, a mãe escolheu a fralda e o pai foi na farmácia. 78% das vezes ele muda de ideia. Não sou eu que digo essa estatística, é do varejo. 78% ele é o shopper. Shopper é o cara que tira o produto Sim. da côndola e bota no carrinho, né? Ele É. foi lá comprar Pampers, não é patrocinado aqui, mas é um exemplo. Sim. Foi comprar Pampers e tem uma promoção de Rios. Ele vai mudar de ideia. Pode até levar uma bronca em casa, mas ele fez um bom negócio. Vai levar bronca em casa. Vai levar bronca em casa, Vai mas levar. ele já fez 78% das vezes. Então, assim, por isso que ponto extra, o varejo fala muito disso, ponto extra, cross, categories, né? Todas essas estratégias de trade mudam o número do varejo, porque eles estão entendendo essas dinâmicas. E não só pensando, né, numa pessoa, e sim nessas camadas, né? Mas o livro é bem legal. Que legal, tem tu aqui, traz... né? Eu também, casualmente, no iFood aqui. Exato. Eu falo porque as pessoas se impressionam. Né? Porque na reunião eu falei que eu queria ser entregador, as pessoas duvidaram. Né? Eu disse, pô, mas claro, né? E esse livro é legal. Assim, eu lancei na Feira do Livro no ano passado. Se chama This is Macro Design, que é o nome do método do grupo criativo. E ele fala dessa construção de pensamentos criativos, né, da desconstrução de ideias prontas, né, de como ter métodos e processos é tão valioso quanto ter uma ideia genial. Né? Você tem que botá-la em prática, saber executar, saber abrir mão, não ter apego àquela... né? A boa ideia é aquela que dá certo, aquela né? que dá certo e aquela que outras pessoas, além de você, aprovam. Eu posso falar mal de arquiteto, que eu sou né? Nossa, arquiteto fica apegado. Tanto que chama defesa de projeto, né? Já viu um criativo apresentando um projeto, ele fala, vou defender o projeto. Sim. Porque o outro tá atacando? Né? Não existe defesa de projeto, existe apresentação de projeto baseado em dados e informação. Exato. Né? Então, nossa, a reunião conosco, assim, na nossa empresa lá é super light, porque eu não tô defendendo, eu não tô apegado. E se o cliente quiser dar um aporte de conhecimento, maravilhoso. Ele vive o dia a dia, né? Eu sou o olhar externo. Então é muito mais interessante. Que é fundamental, né? Fundamental. O olhar externo é tão importante quanto aquele que vive todo dia. Exatamente. Porque tu consegue dar aquele zoom, né? E olhar de coisas que às vezes não é que nem o psicanalista, né? Tu tá falando uma coisa, ele tá olhando o outro e tu fica com aquela cara de banana, né? E o livro tá à venda por aí, né? Tá na Amazon. Pois é, como é que compra o livro? Livrarias de Porto Alegre quase todas. Na Amazon tem... Livraria da Travessa, da Vila, Paisagem, Leitura, todas elas. Tem que botar na Cameron aqui no total. Eu acredito que esteja. Já vou falar com o Delamor, botar na vitrine. Tem que botar na vitrine, pô. Rodrigo, e ele vale para todas as pessoas, assim, ou ele é muito mais para quem é pro profissional da área, ou ele é também para quem a primeira usa o teu Olha a primeira orelha do livro. Tá escrito aí, um livro para não designers. Prioritariamente. Prioritariamente, mas se tu é um designer, tudo bem, né? Ou arquiteto. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que elas são criativas por natureza e que isso é desenvolvido. Até quem diz que não é. Então, você tem capacidade de criar um projeto super interessante só pensando na evolução constante da tua ideia inicial. Né? Basta ver uma criança, né? Tu falou isso, eu me lembrei, né? A criança monta e desmonta com uma facilidade, transforma as coisas de... Aliás, meu sobrinho neto outro dia fez com Lego, tava brincando e disse pro pai dele, tô fazendo aqui, olha o shopping total. Aí eu disse, pô, obrigada, né? Daí ele ainda botou um negocinho lá em cima e disse, tem até a chaminé. Puta, o guri com 3 anos, pois né? Já veio aqui 3, 4 vezes, acho, no shopping. E vai dizer qual é a criança brincando que a gente vai dizer que não é criativa. Não existe, né? A gente vai criando vai destruindo a criatividade das pessoas na medida que ela avança, né? Porque a gente vai podando ideias, não é? Exatamente. É uma poda de ideias a vida, né? Tu dá uma ideia para uma amiga, não, isso não vai dar certo. Primeira coisa é a rejeição, né? Então a rejeição é o primeiro passo da ideia boa, né? Porque a boa ideia, ela te cria estranhamento, né? A ideia aquela mainstream, aquela comum, todo mundo aceita, né? Porque é o que já tá rodando. É fácil. É fácil, né? Todo mundo gostar de chocolate é fácil, né? Agora inventa outra coisa aí.
Vamos lá. Tinha que inventar um chocolate que não engorda, mas aí ia perder o gosto, né? Tá sempre no outra gôndola. O chocolate diet não é chocolate. O Pois varejista bota em outra gôndola. Pois é. Né? Cara, tu trouxe uma coisa que é fato. O chocolate diet nunca está junto com o chocolate. Poxa. Por que aí tu exclui uma pessoa, né? É que nem moda tamanho grande. Poxa, eu quero entrar na mesma loja, não importa o meu peso. A gueto entende? não dá. Então, né? E aí, óbvio, pode ter uma loja especializada, eu sei que existe, Tudo bem, funciona e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser mais democrático as coisas, né? Que isso também está mudando as lojas, agora pegando no gancho da modernidade com a questão dos emagrecedores, né? Impressionante como está mudando o comportamento de compra. Poxa, eu fiz uma apresentação que mostrava o impacto do Ozempic na economia. Até a United, a companhia aérea, já constatou redução de gasto de combustível, porque 2 a cada 8 americanos já usam Ozempic. Então, são perdas de peso consideráveis da população, né? E rápidas. É fato, dá para pesquisar e olhar aí, né? Economia de combustível na United baseada nas canetas emagrecedoras. Assim como o varejo perdeu bilhões por causa das bets, entende? Então assim, eu tô perdendo dinheiro. Não, o dinheiro tá mudando de lugar. Tá mudando de lugar. Né? E aí o teu negócio tá no lugar certo ou tá no lugar errado? Porque alguns negócios morrem? Porque ficam no lugar errado muito tempo. Né? Não é porque o mundo mudou. Pô, a gente tá voltando a tirar foto com filme, né? Óbvio que um mercado muito menor do que era naquele tempo. Sim. Mas existe mercado, né? O mercado existe. Você que tem que colocar o teu negócio na rota do consumo. Não é o consumo, não é aquela coisa mais de só que é a inovação, é criar novas soluções e gerar novas oportunidades para quem está comprando. Né? É o que se fala, tem jornada de consumo. O meu negócio tem que estar na jornada de consumo do meu cliente. Quem é o meu cliente? Ninguém sabe responder, né? Pergunta para os teus lojistas aqui. Aliás, tu foi arquiteto também, tu que fez o projeto da Zimmer Joalheria, que está aqui com a gente desde o comecinho. Adoro, sei lá legal. Quantos anos atrás, muitos anos vou te dizer, tá? Ele até deu algumas mexidas na loja, mas até hoje a loja é uma loja que atende bem o... Viu? Um projeto, bom na projeto época... é aquele que dura por muitos anos com adaptações. Posso voltar no tempo e assim, o Shopping Total, puxa, foi super interessante quando ele surgiu, né? Na característica dos seus lojistas, né? Tinha uma preocupação de segurança, porque as lojas não tinham... O pé direito aberto. O pé direito aberto, nossa, tinha, né? Foi agora, uma joalheria, as pessoas vão pegar por cima, entende? Então, de novo, era um projeto de uma joalheria, mas tinha um contexto a se dar a dar conta, né? E, pô, naquele tempo era mega... O Shopping Total, sim, dentro daquela palavra de quebrar paradigmas, o Shopping Total realmente quebrou um paradigma naquela época. Né, de mostrar que tu pode fazer um outro conceito de shopping, né, onde tu tem num lugar só, né, no mesmo ambiente tu tem diversas coisas, porque um dos diferenciais é a diversidade, opções em compras, momentos que tu pode usufruir dentro do shopping, enfim. E naquela época era muito mais, até por conta da questão do pé direito aberto, que nada mais era justamente para minimizar e otimizar o custo do lojista. Exatamente. Nessa loja, tanto no projeto e agilidade de projeto também. Exatamente. Com 28 dias, lembra, a gente faz uma loja? Depende, às vezes, de fornecedor e coisas assim, né? De marceneiro, enfim. Exatamente. E quantas pessoas questionaram o modelo do Shopping Total, né? Nossa. E depois, agora, grandes marcas dentro do shopping, né? Exatamente. E aí as pessoas, nossa, né? A turma do Eu Já Sabia, né? Sabe? É horrível, né? Todo mundo bota empecilho e depois usufrui, né? Então curioso. Ainda mais aqui em Porto Alegre, né? Nossa, assim como falou que pode falar de arquiteto, pode falar de gaúcho, né? Aqui não é currículo para fazer um negócio, é certidão de nascimento. Exato. Eu já estou trabalhando em São Paulo, assim, né? Eu trabalhei bastante no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha também, que é um público bem criterioso, né? Mas é diferente. Fazer negócio deveria ser mais fácil. Deveria ser mais fácil. Porque até a abordagem, né, de um fornecedor. Poxa, se eu abordo a tua empresa e eu quero prestar um serviço, responde, meu amigo. Eu respondo todo mundo que me aborda. Até aquelas meio chatas de LinkedIn. Eu respondo. Eu também. Porque o cara pode ter uma coisa que me interessa. Como é que eu vou saber se eu não deixar ele falar? E no Rio Grande do Sul, às vezes, não consegue marcar reunião. Aí eu vou lá para São Paulo, Grupo Fleury, maior grupo de saúde do país, marca uma reunião em 2 minutos.
Isso tá. E a reunião também Vou aproveitar e dar uma alfinetada aqui, mas é isso. Respondam, né? Respondam. Não, é super importante isso, né? Porque, por favor, é um respeito, né? Comunicação, eu respondo todo mundo que me manda. Eu posso até demorar um pouquinho, né? Porque às vezes tu não consegue olhar no tempo, mas responde. Eu respondo. A resposta não precisa ser imediata, né? Mas que entre no teu funil ali. Até porque a questão de respostas imediatas é assim, né? Diz assim, mas eu te mandei uma mensagem, eu já te mandei a mensagem. Não, mas eu não vi, não é porque tu me mandou a mensagem que tu te livrou do problema, né? Ou da questão. Ouvi, mas não vi, né? Tem gente que não bota, né? Não sei se é o teu caso, mas eu deixo ali os 2 tracinhos no WhatsApp, por exemplo. Mas eu não boto porque a pessoa vai ver que eu li. Tudo bem, ela pode ver que eu li, mas eu não tenho obrigação de responder na hora que eu li. Eu posso ler, pensar, ou não tenho tempo para responder naquele momento. Pronto, a vida é minha, acontecer. Exatamente. Rodrigo, que legal. Então, o livro dá para comprar, então, nas plataformas, né? Nas livrarias também. Sim. Tem no Kindle também, quem gosta de livro Ele digital. é fácil de ler? Muito fácil. Eu não li ainda, estou te perguntando porque tu me deu agora, senão eu já teria devorado ele um pouquinho. E ter... Quem leu, até tem pessoas, tem o e-mail dentro, tem pessoas que mandam um e-mail e falam, nossa, eu li muito rápido, é muito fluido e tal. É para ser, né? Tem que ser... Fala sobre facilitador, ideias. Né? Facilitador. E no final tem os cases é mais para mostrar realmente como o modus operandi acontece na prática, né? Bem legal. Que bom, coisa boa. Rodrigo, foi um prazer enorme te ter aqui, conversar com a gente também. Espero que venha mais vezes. Aliás, vamos conversar. Vou te ligar para marcar uma reunião para a gente pensar até em coisas diferentes aqui para o próprio shopping, para as lojas, enfim, e para a gente falar mais, né? Muito bom, adorei. O papo tem muito assunto, né? Dá para passar a tarde inteira. Exatamente. Até se quiser deixar naquela câmera, alguma mensagem, uma dica, alguma coisa, enfim, fica bem à vontade. Puxa, uma mensagem. Vou fazer um convite, pode ser? Pode, fica bem à vontade. Esse ano são 15 anos de Grupo Criativo, a gente vai comemorar participando da Super Feira de Design Latino-Americano. Então a gente vai ter um stand, vai comunicar algumas coisas. Ela acontece no Centro de Convenções, né, do Barra Shopping. Mas é um convite, assim, né, para visitar e lá vai ter uma palestra sobre o livro. Eu gosto de dividir, assim, eu digo que nem tudo é contrato, né? Eu digo, eu não sou um vendedor, né? Mas, assim, o fato é que as boas conversas te levam a fazer coisas juntos, né? Eu acho que é assim que funciona. Exatamente. Quando é a feira? É final de abril agora, início de maio. Eu vou. E vai ser bem interessante, assim, bem estruturado. Boa. Então tá bom, Rodrigo. Um prazer de novo. Prazer demais. E muito bem-vindo aqui. Sucesso nos seus negócios. Para nós. Então tá bem. Assistam então e compartilhem o Stotalks, porque ele está muito bom, bastante interessante para todas as pessoas. Até mais!